Você gosta de filmes de terror? Um dos aspectos que mais atraem pessoas para esse gênero é a relação entre situações cotidianas com elementos bizarros ou até sobrenaturais. Você assiste ao filme e tem aquela impressão de que aquilo que aconteceu poderia sim acontecer com você em algum dia de muito azar. Mas a parte boa é que, mesmo com os sustos que passamos, sabemos que as histórias contadas fazem parte de uma realidade muito distante, ou até mesmo impossível. E assim, podemos curtir os filmes tranquilos, sabendo que tudo aquilo não passa de ficção. Quer dizer, será mesmo? Será que o roteiro de filmes como Jogos Mortais e O Silêncio dos Inocentes não poderia se tornar realidade nas mãos de um serial killer? Na verdade, será que isso não aconteceu? Feche as janelas e apague a luz, porque chegou a hora de conhecer 4 histórias reais mais perturbadoras que qualquer filme de terror. Eu sou o Boco. E você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. A criança que queria esfaquear os pais. Um casal resolve adotar uma garota e descobre que ela pode ser muito mais perigosa do que parece. Não é uma chamada do filme A Órfã. É uma história verdadeira e muito mais antiga. Um documentário de 1992, chamado A Ira de um Anjo, conta em detalhes a história de Beth Thomas, uma menina de 6 anos que dizia querer matar os próprios pais adotivos. Segundo ela, eles a trancavam no quarto toda noite para que ela não os esfaqueasse durante o sono. No entanto, o comportamento agressivo de Beth não se restringia aos pais. Ela também maltratava o cachorro da família, chegou a matar um ninho inteiro de passarinhos e abusava sexualmente de Jonathan, seu irmão mais novo. Em uma ocasião, ele teve que ser levado ao hospital depois de Beth bater repetidamente sua cabeça contra o chão de concreto. Ela foi diagnosticada com o transtorno de apego reativo, que é quando a pessoa tem dificuldades de manter qualquer tipo de vínculo social saudável. Geralmente, essa condição é causada por algum trauma afetivo. E trauma foi o que Beth e seu irmão mais conheceram no começo de suas vidas. Ambos foram adotados em uma situação de extrema negligência quando tinham 19 e 7 meses de vida, respectivamente. Ela foi abusada sexualmente desde seu nascimento, enquanto seu irmão acabou desenvolvendo uma deformação na cabeça por ser deixado no berço o dia inteiro. Depois de muitos tratamentos psiquiátricos sem êxito, uma terapeuta chamada Connell Watkins se prontificou a usar um método pouco convencional com Beth, colocá-la dentro da própria casa para o que ela chamava de tratamento comportamental intensivo. E quer saber? A história teve final feliz. Beth se recuperou, conseguiu desenvolver sentimentos de empatia e remorso. E atualmente trabalha como terapeuta de família com crianças que sofrem do mesmo transtorno que ela. É um bom fim para a história, não é? Mas ela tem um epílogo não muito bom. Connell Watkins acabou presa pelas mortes acidentais de uma criança de 10 anos em uma de suas terapias intensivas. Pois é, não se pode ter tudo nessa vida. Número 2. O canibal que vive livre até hoje. Imagine uma família feliz. Pai, mãe, irmãos, todos convivendo em harmonia, acampando nos dias de sol, brincando de contar histórias à luz de velas quando acaba a energia de casa. Agora imagine que essa família só tem um probleminha. É proibido falar, em qualquer momento, sobre educação sexual. Assim era a família de Issei Sagawa, segundo seus próprios relatos. Por causa do tabu em cima do assunto, Sagawa nunca soube entender muito bem o que fazer quando chegou à adolescência e, com ela, todos aqueles hormônios. Ou seja, seus impulsos sexuais começaram a desviar do normal bem cedo, já que o próprio garoto teve que procurar suas maneiras de aliviar a tensão. E ele encontrou, por meio do canibalismo.
Em 1981, após mudar do Japão para a França para cursar um doutorado em literatura, Sagawa pediu para que uma colega de faculdade fosse para a casa dele traduzir alguns poemas. Não demorou muito para que ele, enquanto sua conhecida lia os papéis virada para a parede, sacasse um rifle e desse um tiro em seu pescoço. Ela teria desmaiado logo depois do tiro, mas acordou sabendo que deveria continuar com seu plano. Assim, ele passou 2 dias violando sexualmente o corpo enquanto tentava comer partes dele para, em suas palavras, absorver sua energia. Quando tentou se livrar dos pedaços da garota em um rio, Sagawa foi preso em flagrante. Só que, por causa de algumas brechas na legislação francesa e também na japonesa, já que a acusação de assassinato foi retirada ainda na França por um diagnóstico de transtorno mental, ele acabou sendo deportado para seu país natal e lá ficou livre. Ou melhor, está livre. Agora, com 68 anos, Sagawa é um tipo de celebridade underground do país. Ele já lançou livros e um mangá sobre o assassinato de 81 e chegou até a participar de um filme pornô. Uma de suas maiores preocupações tem sido a disfunção erétil, pois, segundo ele, a masturbação é a única maneira que ele tem para escapar dos desejos canibais. Ou seja, pode ser que, em um futuro próximo, esse filme de terror ainda tenha algum tipo de desfecho ou sequência. Número 3. Os Crimes de Dr. Satan. Acredite, não é o nome de um vilão de filmes de super-herói. Dr. Satan é como ficou conhecido o médico Marcel Petiot, acusado de pelo menos 27 assassinatos durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, nós entendemos como alguém que matou 27 pessoas pode ser tão assustador em um conflito que matou 60 milhões. Vamos entender então o contexto. Diagnosticado com distúrbios psíquicos ainda em sua adolescência, Marcel teve a vida marcada por uma série de golpes e crimes. Seus delitos incluem roubos, atestados médicos falsos, tráfico de narcóticos e abortos ilegais. Ele até mesmo foi prefeito por 8 anos de uma cidade francesa, da qual se apropriou de vários orçamentos públicos. Fica fácil perceber que ele era um estelionatário nato, certo? E se você pensa que ele teria qualquer descanso na Segunda Guerra, saiba que foi exatamente durante ela que Michel faturou mais dinheiro na vida. Mas a um preço muito alto. O golpe era o seguinte: usando o pseudônimo Dr. Eugène, talvez porque Dr. Satan pudesse passar a impressão errada, ele fingiu ter uma rota para que os judeus franceses fugissem dos nazistas. Era só eles fazerem um pagamento de meros 25 mil francos por pessoa que ele conseguiria uma passagem para a América do Sul. Só que tinha um porém: eles deveriam ser vacinados antes da viagem, para que não adoecessem ao chegar. Resumo da ópera: Dr. Eugène e 3 comparsas levavam os judeus até um lugar em que estivessem sob seu controle. E aí o médico injetava sua vacina, que na verdade era cianeto. Após matá-los, ele roubava seus pertences e se livrava dos corpos. Como se não bastasse toda a crueldade até aqui, a maneira que ele encontrou para se livrar dos corpos foi jogá-los no rio Sena, corroê-los em cal ou incinerá-los. Seus crimes só foram descobertos depois de vários anos, quando os bombeiros foram acionados para apagar o que seria um possível incêndio na chaminé da casa de Marcel. Quando entraram em seu porão, encontraram um fogão à lenha repleto de restos humanos. Foi assim que Dr. Satan foi condenado pelas dezenas de mortes e sentenciado à guilhotina, mas não sem antes se declarar inocente e fingir que fazia parte da resistência francesa, dizendo que aquelas vítimas eram todas alemãs. Número 4. Os pés humanos que surgem nas praias do Canadá. As águas do mar tendem a trazer todo tipo de coisa. Animais, lixo, mais lixo. Mas algo que não esperamos que apareça são partes de pessoas. Quer dizer, quando o assunto é a ilha de Vancouver
isso foi novidade em 2007, quando o primeiro pé humano apareceu no litoral. Hoje já são 13 ocorrências iguais, sendo que a última foi ainda em dezembro de 2017. Você acha isso estranho? Calma que tem tudo para piorar. Nenhuma outra parte do corpo apareceu nessas ocasiões. Apenas pés e, no máximo, os ossos da perna ainda presos a eles. Todos estão calçados com tênis, o que ajudou a preservá-los por todos esses anos na água. E para ficar ainda mais absurdo, nenhum tem sinais de atividade criminosa. Todos simplesmente se deslocaram do resto do corpo com a decomposição. O que não chega nem mesmo perto de explicar por que só apenas pés aparecem na ilha de Vancouver. Ou por que esse fenômeno só acontece ali. Mas quem são essas pessoas que perderam os pés no mar? Bem, aí é que a mistura de achismos com uma pequena dose de realidade começa a trabalhar. Algumas pessoas foram identificadas como prováveis suicidas da região, mas também há a possibilidade de pertencerem a pessoas que foram atingidas pelos tsunamis na Ásia em 2004. De acordo com as estatísticas, é possível que mais casos assim aconteçam nos próximos anos. Na verdade, isso é até esperado. Faria menos sentido ainda eles pararem de acontecer sem mais nem menos. Incrível isso, né? E então, o que você achou dessas histórias? São absurdas, violentas e com certeza assustadoras, não é? Conta pra gente aqui embaixo qual tem mais chances de te deixar acordado ou acordada essa noite. Eu vou ficando por aqui. Um abraço grande. Até a próxima.